pessoal que está em casa também, que vai ouvir a gente, que vai ver alguns ruídos que a gente está gravando aqui no meio da feira. O pessoal comprando livro, passeando. E a gente vai bater um papo com o Jones Manuel hoje. E um papo de um jeito um pouco diferente. O Jones sempre é convidado para falar sobre algum tema. Ele é convidado para falar sobre alguma luta específica. E o Rabiscos, para quem acompanha o podcast, sabe que é para bater um papo, para conhecer a história também. E falar coisas que às vezes você não tenha falado ainda. Então, eu estou muito feliz de estar aqui contigo. E eu quero começar o nosso papo perguntando uma coisa muito básica, que é como que você se interessou pela política, em qual momento da sua vida que você se viu como um ente político? Primeiro, agradecer o convite. Um prazer estar com vocês. Dar uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui, que está ouvindo e por aí vai. Bicho, essa pergunta é muito interessante, porque quando eu tinha 16 anos, eu fui tirar o meu título de eleitor para fazer questão de votar. Assim, não era politizado, não organizado, não tinha histórico e ninguém de esquerda na família. Mas com 16 anos eu fiz questão de tirar meu título para votar na época no Lula e no Eduardo Campos, porque eu achava que o Lula era socialista, o Eduardo Campos também. Eu falei, porra, agora vai, né? Pernambuco e o Brasil socialista. Só que aí o jovem se ilude muito fácil. E aí gostava de horário eleitoral, ficava vendo aquelas paradas e tal. Mas é isso, não sabia o que era socialismo, comunismo, esquerda, direita. Tanto que em 2006 eu votei no Lula, no Eduardo Campos. Aí votei num senador lá do DEM, um bagulho bem nada a ver. Votei num bicho do PHC, que o lema dele é pena de morte já, solução é a punição. Eles vão né? pegar os cortes do Jones falando tudo isso, vão usar na eleição, hein? E votei numa candidata a deputada estadual que era feirante, trabalhador informal. Então, assim, o bagulho um cara da direita, alguém informal e não sei o quê. Eu acho que a virada da política é trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, vendendo jornal. E aí passei a minha adolescência, final da inteira trabalhando, né? Em um emprego mais precário, mais fodido que o outro. Então, entreguei água mineral, entreguei almoço, vendi jornal, trabalhei como auxiliar de pedreiro, zelador, auxiliar de e por aí vai. E na minha cabeça, quando eu ficasse maior de idade e tivesse um trabalho com carteira assinada, eu ia chegar no paraíso. Porque aí eu ia ter um salário certinho, férias, 13º, as paradas. E aí eu arrumei um emprego na escola, o Colégio Elo, e era zelador. E assim, era uma merda o trabalho. A patroa era sádica, psicopata, nazista, sem imaginar. E aí, nessa época, eu tinha um amigo que conversava, ele estava tendo uma aula, isso explicou a ele o que era mais-valia. E aí, um belo dia, eu trabalhava de tarde, largava de noite para casa, estavam os amigos. Eu cheguei de bike, né, do trabalho, descobri porque teu trabalho é uma merda, tal, porque tu tá fudido. Por quê, pô? Aí ele me explicou o que é mais-valia, aquela explicação de jovem, né? Assim, quanto é a mensalidade na escola? A mensalidade era um salário mínimo. Aí eu falei, tal, ele falou, ó, se uma sala tem 40 estudantes, né, cada um já vai 40 salários mínimos, tu só ganha um salário mínimo. Então, tu ajuda a escola a funcionar e tu não recebe a riqueza mesmo, porque quem fica é com o patrão. Isso é mais-valia, por isso que tu é explorado. Eu falei, porra, faz muito... Onde foi que tu leu isso, que eu preciso entender? E aí, naquele livro que era distribuído para o ensino médio, Sociologia para Jovens do Século XXI, era uma capa marrom, meio Gangues de Nova York. Fui ler o livro, no livro explicavam que era capitalismo, guerra às drogas, mídia burguesa e tal. Quando acabou esse livro, eu fiz, sou comunista. Não sabia muito bem, mas aí, sou comunista. Aí, em sequência, eu vi o documentário A Revolução Não Será Televisionada, sobre o golpe de Estado na Venezuela em 2002. Inclusive, o Hugo Chávez mora no meu coração, porque quando eu vi aquele documentário, é isso. A primeira grande pessoa que eu admirei, socialismo, comunismo, foi o Hugo Chávez. Depois veio o Fidel, depois veio o Che, Lenin e tal. Mas o primeiro foi o Hugo Chávez. E aí é isso, virei comunista. E aí, dali, com 18 para 19 anos, já estava na ideia, preciso me organizar. Aí abri um pré-vestibular na minha comunidade, a favela da Borborema. Tentei ser líder comunitário e tô aí até hoje. Jones, e quando você fala dessa ideologia, né? Quando que você se deu conta que a política ela funciona com um outro aparato também? A política partidária, ela não depende só da ideologia, você depende de apertar algumas mãos, aí você fala, não, eu não vou seguir por esse caminho, eu vou seguir por aquele. Eu sei que, né, você teve problema com o partido, queria que você falasse um pouco disso. Como que você, ou se é que você separou essa parte das coisas, eu não concordo, eu vou ter que brigar contra também dentro dos meus aqui? Bicho, eu acho que o grande choque nesse processo de virar comunista, me organizei depois de junho de 2013. Deu merda, tudo que aconteceu, e aí em setembro de 2013 eu me organizei. E aí eu lembro que, na época, eu estava muito vidrado no debate sobre segurança pública e questão carcerária. Então, eu comecei a colar junto de umas ONGs que faziam trabalho com familiares de presos,
Colei junto de uma ONG também que fazia um trabalho, porque tem muita gente que a pena já acabou e a pessoa continua presa, né? E a galera não solta e tal. Então, era uma ONG que ajudava a galera a ter assistência jurídica e tal. E aí comecei a estudar muito, criminologia crítica, segurança pública e tal. E aí eu lembro que eu fiquei chocado, foi aí que eu parei de gostar do Lula e não gosto até hoje, quando eu vi estudando sobre chacinas no Brasil e tal. O Lula era presidente em 2008, aí teve uma chacina no Rio de Janeiro, no morro, que eu não vou lembrar o nome, que a polícia matou 17 ou 18 pessoas, alguma coisa. E aí, perguntado para o Lula o que ele achava disso, ele falou que não se enfrenta bandido com rosas. Assim, porra, que porra é essa? Cara de esquerda, pô. É Lula do sindicato. Lula tá, porra, dizendo que é isso, tem que matar a galera, que não se enfrenta bandido com rosas. E aí eu comecei a estudar de verdade as coisas, ter uma visão mais complexa de mundo e entender essa dissociação entre o discurso, né, e a prática, e como os documentos partidários são muito... Porque, assim, não sei se vocês sabem disso, tirando a rede, todos os partidos progressistas no Brasil têm um socialismo no programa. O PSB, o PDT, o PCdoB, o PT, todo mundo defende socialismo. E é incrível, né? Porra, a gente tem partido pra caralho socialista, como é que a gente não chegou lá ainda, sabe? Eu acho que foi muito por um processo de negar essa dinâmica, né? De, pô, se eu virei comunista, sabendo que ser comunista é perigoso, sabendo que eu posso ser perseguido, não arrumar trabalho, sabendo que eu posso ser preso e tal, eu vou levar o bagulho a sério. Eu não vou ser comunista da boca para fora para estar justificando vários tipos de absurdo, isso por um lado. E por outro, Tadeu, eu acho que tem uma coisa que tu citou, os problemas do meu antigo partido, tem uma coisa que me incomodava muito, muito. Desde jovem eu não sabia muito bem explicar. Que era aquele discurso de, não, a gente está aqui para reorganizar o movimento comunista para a revolução daqui a 100 anos. Né? Um poeta do meu ex-partido adora falar isso. Não luto pela revolução para mim, a revolução é daqui a 100 anos, a revolução é para daqui 2 gerações. E eu ficava pensando, porra, eu virei comunista porque minha vida é uma merda, né? Eu virei comunista porque era isso, família pobre, casa larga, o ônibus é uma porcaria, a polícia é violenta, a conta de luz é cara, o trabalho é ruim, enfim. Então, tipo, não faz muito sentido a ideia de você dizer que o projeto comunista é um negócio para o futuro longínquo, sabe Deus quando. E eu fui com o tempo percebendo que essa ideia de tratar a ideia do projeto comunista como uma coisa, um horizonte distante, meio abstrato, ele também serve para legitimar vários tipos de absurdo, né? Porque se você pensa o comunismo como um projeto distante, vale, por exemplo, em tempos de eleição, você fazer qualquer merda, porque a referência não é a Revolução Brasileira construída como política hoje, agora. Não, o comunismo é uma referência distante, para lá, para longe. Aí você chama policial da rota, aí você se alia com quem atacou os direitos trabalhistas, aí você apoia quem aplica novo teto de gastos, enfim, faz um bocado de coisa. Então, eu acho que, fundamentalmente, eu sou comunista porque eu acredito na possibilidade da revolução. Não significa que seja fácil, mas é possível aqui e agora, em pouco tempo. Pode ser que a gente seja derrotado. Mas, assim, eu não virei militante. Eu tenho muito respeito porque tem quem está há décadas na estrada, tem anos de militância. Mas eu não gosto muito dessa ideia de imaginar que eu vou estar velho, com 70, 80 anos, e dizendo que militei 40 anos pelo comunismo e a gente ainda está na merda. Então, deu errado, né? Tipo assim, sabe? Enfim, é isso. Eu acho que a gente tem que ser coerente. Isso não significa nenhum tipo de esquerdismo, significa nenhum tipo de descolamento da realidade, mas eu acho que a gente tem que pautar a política hoje, toda a política estudantil, política sindical, política eleitoral, política cultural, por um objetivo concreto. E a revolução é algo concreto. A revolução não pode ser um mero horizonte distante que a gente fala de vez em quando em dia de seminário, em dia de festa. Jones, é muito bacana você falar tudo isso, porque a gente sabe o poder de comunicação que você tem. E quando você fala que é possível e aqui agora, é evidente que na sua cabeça você consegue traçar caminhos concretos para isso, né? Só que, de certa forma, você acaba dependendo de pessoas também que vão ter que ter o mesmo interesse e não a mesma paixão apenas. E você é um comunicador das redes sociais, da internet, do YouTube também. E se você pega a base dos doutrinadores socialistas, não tinha essa comunicação tão rápida que a gente tem hoje, então meio que está com uma nova cara de comunicação. Como que você pensa nisso, em preparar essas pessoas, ou conseguir conversar com essas pessoas a ponto de entender que elas também precisam se preparar, porque sem a coletividade não acontece? Perfeito. Bicho, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Eu lembro que no meu antigo partido eu era da direção nacional, né?
E aí a gente foi ter um balanço sobre as eleições de 2022, a votação que a gente teve. E eu achei muito ruim minha votação. Eu tinha uma expectativa mais alta, a votação foi legal, tipo, a gente conseguiu ter a maior votação proporcional do Brasil, do meu antigo partido. O PSOL lançou candidato, a gente teve 3 vezes mais votos que o PSOL, sendo que o PSOL com 10 vezes mais dinheiro. Então, o resultado foi bom, mas quando a gente estava fazendo um balanço, eu lembro que estava eu, inclusive, e o Lande, lá, ali do Lavra Palavra, e aí um bicho lá de Minas Gerais falou que o resultado foi ótimo, que foi muito bom, que o partido cresceu muito e tal. Quando você juntava todos os candidatos a governo do Estado, a gente não chegou nem a ter nem 500 mil votos, sabe? Num país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, assim, eu fiquei meio desesperado. Tipo assim, essa galera é maluca? Como assim bom, porra? Que descolamento da realidade é isso. Não é bom porque na eleição passada a gente teve 20 mil votos a menos e agora nessa eleição a gente teve 20 mil votos a mais. Então, tipo assim, ali, antes da confusão, antes do racha, ali, sinceramente, acabou aquela reunião, eu olhei o corpo dos dirigentes nacionais, vi que a maioria não achou aquele balanço um absurdo, e, por exemplo, aquele instrumento eu vi que ali já não tinha mais futuro, sabe? Porque eu acho que a luta pela revolução, ela é teórica, ela é organizativa, mas ela é uma perspectiva também de atitude, né? Sem entrar em discurso coach, de vontade de vencer, mas, porra, para você vencer, você tem que ter vontade de vencer. Você tem que ter a gana de vencer. Você não pode olhar para um processo eleitoral. E claro que a eleição não é tudo, mas é um termômetro também de nível de penetração que a gente tem, nível de influência de massas. Você não pode olhar para um processo eleitoral num país de mais de 200 milhões de habitantes. Você não tem nem 500 mil votos e dizer assim, tá bom. Aí tá de brincadeira comigo, sabe? Tipo, caralho. Enfim. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Rachou, a gente criou outro partido, o PCBR, para ver se tem um instrumento capacitado, vocacionado para a Revolução Brasileira. Então tem esse problema dos gaps históricos de, às vezes, é isso, né? Às vezes dá a impressão que parece que algumas pessoas adotam o marxismo como se fosse uma espécie de cartilha ética, sabe? Uma coisa meio gosto do povo, gosto de pobre e tal, queria que o mundo fosse melhor e o negócio meio que para aí. Não vem o pacote teórico, organizativo, de disciplina, de disposição, de forma de encarar o mundo mesmo. Tipo, pô, a gente está dizendo que a gente quer fazer a revolução no país mais importante da América Latina, no quintal dos Estados Unidos. Isso é uma puta missão histórica. Se a gente fizer a Revolução Brasileira, quando a gente fizer, vai ser provavelmente a revolução socialista mais importante da história depois da russa. Porque uma revolução no Brasil arrasta toda a correlação de forças da América Latina. E assim, a hegemonia dos Estados Unidos acaba num dia que eles perderem a América Latina. Simples e objetivamente, sabe? Então assim, não é pouca coisa, né? Isso por um lado. Aí por outro, uma das coisas que na minha antiga organização mais me impactava era a resistência da galera entender essas novas formas de comunicação. Vocês terem uma ideia, quando eu abri meu canal no YouTube, eu era chamado do Felipe Neto da esquerda, pejorativamente. Sendo que o Felipe Neto agora está até na esquerda, né? Pelos meus antigos camaradas, porque para a galera não. Esse negócio de YouTube, não, é personalismo, é autoproclamação, é blogueirinho. Tem uma expressão antiga dos mais velhos, que foi mordido pela mosca azul, tá ligado? Foi mordido pela mosca azul, quer aparecer e não sei o quê. E, por exemplo, nunca entenderam a importância da comunicação digital, nunca entenderam a importância de como fazer agitação em propaganda numa era que não é só mais dominada pelo papel. Porque quando Lenin escreveu lá O que Fazer e falou da importância do jornal, ele tinha a premissa de que o meio de comunicação principal era o papel. O jornal, o folheto, o panfleto e tal, e a gente não está na era só do papel. Então, nessa era digital, tem coisas com muito potencial. Porque, por exemplo, quando eu abri meu canal, eu estava desempregado. E aí eu pagava R$40 para um amigo meu filmar. Não era dinheiro, mas ele aceitava para dar uma força e tal. E aí foi um negócio que começou, custa R$40, sabe, por vídeo, e deu certo. E hoje eu consigo alcançar milhares de pessoas todos os dias, toda semana, todo mês. Então a internet ela dá um potencial de comunicação muito foda, muito importante, né? Sem negar os limites do que está colocado ali, o controle das big techs, o fato de ser tudo empresa dos Estados Unidos, colonialismo digital e ter esse processo todinho. Ao mesmo tempo, a internet também traz muitos perigos. Por exemplo, eu estou recebendo, em média, 15 mensagens por dia, só das que eu vejo, do povo perguntando sobre a Venezuela. Jones, por que você está calado sobre a Venezuela? Por que você não fala sobre a Venezuela e tal? Aí eu escrevi uma mensagem padrão.
Camarada, estou em viagem na Flipei. Volto para Recife na segunda. Terça-feira eu falo da Venezuela. Há uma lógica de aligeiramento da coisa. Há uma lógica de superficialidade. Então, por exemplo, eu resisto muito, até hoje, porque volta e meia aparece alguém dizendo que meus vídeos são difíceis e que minha linguagem é acadêmica. Eu não me dobro a isso. O canal é um canal para formação teórica. Então, eu não vou fazer aquele videozinho mastigadinho que, sei lá, um lixoso como Henri Bugalho faz. Eu nunca vou fazer um negócio desse. Acabou. Pode criticar, pode não sei o quê. Não vai acontecer. Há um perigo também permanente, porque a internet ela gosta da treta, né? Ela gosta da confusão, da baixaria, do negócio. Há um perigo, sim, de personalismo, porque você tem que ter uma cabeça muito boa, porque tá todo dia alguém me xingando, alguém me agredindo, alguém sendo racista, e tá, ao mesmo tempo, alguém me ultra elogiando. Uma vez eu fui em Porto Alegre e encontrei um senhor, militante do movimento negro, movimento operário de uns 70 anos, das antigas, foi militante do PCB nas antigas. O bicho me viu, veio falar comigo, chorou e tal, e falou que eu era o novo Luiz Carlos Prestes. Eu falei, peraí, pô, calma. Então, assim, você tem que ter uma cabeça muito boa para, primeiro, não entrar em depressão pela quantidade de ataques, de agressões, de ameaças, a porra toda que você recebe. Ao mesmo tempo, você tem que também não se deixar levar, enfim, o quanto você é reconhecido, o quanto você é admirado, o quanto as pessoas gostam de você, elogia, e tem que saber trabalhar isso coletivamente, que aí é o ponto mais difícil. Eu não vou citar um nome para evitar confusão desnecessária, mas, por exemplo, tem um canal que está até famoso, crescendo, que o bicho quer fazer live comigo. E aí eu não vou fazer live com ele. Por quê? Porque eu não gosto? Não, porque não é organizado. Desculpa, eu não tenho muita confiança em quem tem um trabalho de comunicação digital e não tem nenhuma organização, não tem um coletivo, não tem um movimento social, não tem um partido, não tem porra nenhuma por trás, é só a pessoa. A chance disso degringolar, porque não tem nada para fazer um debate coletivo, porque quando eu erro, tem meu partido, meus camaradas que vão dizer assim, ei, Jones, vacilasse nisso, tem que rever isso aqui e tal. Tipo, para fazer vídeo sobre vários temas, a gente conversa, a gente faz um debate de linha política. Quando você não tem um coletivo, quando você não tem gente por trás, sabe, o negócio degringola muito rápido. Então, acho que a gente tem vários potenciais de aproveitar o trabalho de comunicação. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas o central é fazer do trabalho de comunicação algo que seja realmente um instrumento coletivo. No meu antigo partido, isso era impossível, porque eu era boicotado, agora a gente consegue. Então, eu não gravei, dentre outras coisas, o vídeo ainda sobre a Venezuela, porque a gente estava debatendo internamente a linha sobre a Venezuela. Como eu viajei para cá, não deu tempo. Então, o meu vídeo sobre a Venezuela, que vai sair na semana que vem, não vai ser só minha opinião, a minha cabeça, o que é que eu acho. Vai ser fruto de um acúmulo, de um debate coletivo, da posição também do PCBR. Então, eu sou meio que a carinha bonita para levar de forma talvez mais leve a linha da organização, algo coletivamente pensado. Você viu que tá todo mundo olhando na minha cara aqui, falando assim, pergunta da Venezuela, pergunta da Venezuela. E agora eu tô com o microfone, né? Cara, dentro disso que você está falando, é um lugar comum nos debates políticos, aqui inclusive, falar assim, a direita é mais organizada que a esquerda, a direita entendeu melhor usar os meios digitais, desde os memes até uma linguagem mais rápida, ou até mesmo com a propagação mais imediatista. Você vê isso, essa direita organizada que o pessoal fala? Como que você... Veja, eu acho que há uma verdade nisso, só que essa verdade ela tem que ser bem medida, porque tem várias pesquisas e matérias mostrando que a governança algorítmica das redes sociais privilegia conteúdos de direita. Então, a gente tem que sempre olhar isso. O Facebook, o YouTube, o Twitter, eles privilegiam conteúdos de direita. Então, por mais que a gente seja bom, o campo não é neutro. A gente é como, sei lá, enfrentar o Esporte Clube Recife na Ilha do Retiro. Você sentir a pressão do campo do estádio, perfeito? Ao mesmo tempo, é fato que a direita tem mais dinheiro. O Brasil Paralelo gasta uma fortuna, por exemplo, com propaganda. Pagando ao Google para, quando você buscar alguma coisa, a primeira página indicada seja do Brasil Paralelo. Então, o que o Brasil Paralelo gasta por mês de Google AdSense, dava para fazer uma Flipei toda semana, todo dia, se pá, tá ligado? Então, há esse elemento também. A direita tem mais dinheiro, tem mais financiamento, tem mais recursos. Há um elemento também de organização, eu acho que, inegavelmente,
Primeiro, isso começa ainda no segundo governo Lula com o Instituto Milênio mais Revista Veja, né, que começa ali a fomentar um conjunto de blogueiros e tal, até o pseudo-esquerdista agora, Reinaldo Azevedo e Companhia Limitada, a fomentar um conjunto de blogueiros conservadores, reacionários que explode. Depois, com o MBL, com o Vem Pra Rua, com esse negócio, a direita se organiza cada vez mais. E a direita entendeu mais rápido o papel da internet. Isso é um fato, né? Os youtubers de direita estão na internet há muito tempo. Claro que há canais que começaram antes, por exemplo, Humberto Matos começou o canal dele há muito tempo, acho que 2016, 2015, né? Perfeito. Se você parar para pensar, um ecossistema, por exemplo, de youtubers marxistas, ele surge de verdade em 2017 e 2018, muito puxado pela Sabrina Fernandes, né? Demorou muito para isso acontecer. Agora, ao meu ver, sabe qual é a questão central? Primeiro, a gente terceirizou, e eu falo isso a minha vida inteira. Aí o pessoal diz que eu sou anti-intelectual. Não é, que eu não gosto de acadêmico, é diferente. A gente terceirizou o trabalho de formulação intelectual para a universidade burguesa, que é conservadora. A universidade no Brasil, ela é conservadora. Ela não é reacionária, imbecil e fascistoide, feito uma Igreja Universal da Vida, feito uma Rede Record, mas ela é conservadora no sentido rigoroso da palavra, do que significa conservadorismo. A partir do momento que a gente terceiriza o trabalho de formulação intelectual, o trabalho de pensar estratégia, tática, agitação e propaganda para as universidades, uma das características da universidade é uma lógica muito aristocrática. Então, todo mundo ali acha que tem um rei na barriga. Todo mundo não, salvo exceções que existem. Mas a maioria ali acha que tem um rei na barriga, acha que anda, não pisa no chão. Quando a direita começa a usar a internet para propagar o bagulho, a galera... Eu lembro, porque eu vi professores meus falando isso na sala de aula. 2013, 2014, Olavo de Carvalho começando a crescer, a ganhar cada vez mais força, e a galera dizia que não lia Olavo de Carvalho, que isso não é sério. Não, tudo bem, não é sério, um palhaço, mas assim, está ganhando força. E na política, a questão não é o que é bonito, o que é feio, é o que tem força, o que está arrastando as multidões, o que está convencendo as pessoas, saca? Então, uma das críticas que eu mais recebi é, não, ele é youtuber, ele é influencer, sabe? É um negócio surreal. Recentemente, um professor da UNB, o Luiz Felipe Miguel, ele fez um post contra mim, em que ele bota uma foto minha sem camisa, foi caçar uma foto minha de 2021, na época da pandemia, ele bota uma foto minha sem camisa e coloca lá, tem de tudo na internet, desde influencer bolsonarista até stalinista bombadão, né? E aí, na cabeça do Luiz Felipe Miguel, que é um acadêmico famosinho da UNB, só escreve merda, mas é famoso, tal, não sei o quê. Na cabeça dele, não há um problema de conteúdo no que eu produzo, há um problema de forma. Para ele, é inaceitável que alguém que ele chama de influencer seja alguém que faça produção intelectual. Para ele, é inaceitável que alguém que malhe faça produção intelectual. Então, por isso que ele destacou, stalinista bombadão. Não pode, percebe? Então, há uma lógica que é... Dizem que Maquiavel disse essa frase. Maquiavel nunca falou os fins justificam os meios. Mas a síntese do negócio é, meu irmão, os meios, eles importam, mas o central é chegar ao fim. Então, se a gente quer dialogar com pessoas, não importa se a gente está usando TikTok, se a gente está usando YouTube, textão no Facebook, meme e tal. Claro que a gente não pode vulgarizar a coisa. A agitação e a propaganda. Então, um meme é agitação. Um videozinho no TikTok é agitação. A gente não pode esquecer da propaganda, a gente não pode esquecer de ler, de estudar, de sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas, assim, o objetivo não é chegar nas pessoas, né, dialogar com as pessoas. Beleza, então a gente vai usar todos os meios. Só que se a pessoa tem uma visão aristocrática de mundo, tem uma visão de mundo como se... Eita, derrubei água aqui. Como se ele tivesse um rei na barriga, e ele acha que é muito importante para, por exemplo, estar no YouTube, a gente perde a disputa de saída, que eles se negam a debater. Tem muita gente que critica o Lula, porque ano passado, 2022, o slogan da campanha do Lula foi picanha e cerveja. Eu nunca critiquei o Lula por isso, porque eu achei o slogan genial. Eu achei genial. Dizer assim, se eu for eleito, vai voltar a picanha e a cerveja. Pô, isso é uma sacada foda, que dialoga com comer bem, picanha, dialoga com lazer, com cerveja e tal. O problema do Lula é fazer esse slogan e não politizar e não mobilizar em cima dele, que morre aí. O problema do Lula é que ele solta o slogan picanha e cerveja. É para fazer o quê, Lula? Não, vota em mim e vai para casa.
E aí, na próxima eleição, a gente conversa. Aí está o problema. Mas um slogan como esse é fantástico. É picanha e cerveja, galera. Por isso, a gente precisa se organizar para fazer a reforma agrária. Para ter picanha para todo mundo e ter uma cervejinha de qualidade para todo mundo, com um malto, um lúpulo bom aí, sabe? Então, para mim, o X da questão é que a gente continua dentro de uma lógica que o pensamento estratégico sobre a realidade brasileira, sobre a política, segue pautada por um pensamento que é produzido não na universidade, mas que é um pensamento acadêmico. Porque a lógica da gente, o MST é genial nisso. O MST ele usa a universidade para formar também os seus quadros. Mas quem pauta a produção intelectual do MST, quem pauta a formação de quadros do MST é o MST. O MST tem de maneira muito clara que a universidade é auxiliar, é subsidiária. Então, eles usam, sim, o espaço acadêmico e usam muito bem, mas eles têm a lógica deles, a formação deles, a preocupação deles, os marcos teóricos deles. Percebe? Então, o que a MST faz, por exemplo, falta o grosso da esquerda fazer. Para terceirizar o trabalho de formação, de debate, de formação de dirigentes, de intelectuais para as universidades burguesas e voltar a ter espaços como escolas de formação. A gente formar nossos próprios intelectuais, nossos próprios quadros, com as nossas preocupações, com os nossos métodos, para aí a gente conseguir entender coisas concretas, como tá se fazendo disputa comunicacional na internet e parar de perder. Ô, Jones, mas aí essa questão que você levantou, da formação em si, ela é, de certa forma, uma formação mais lenta do que o imediatismo da direita e a sedução, que é o discurso raso e rápido, né? Você quer acabar com a criminalidade de menor, coloca a menoridade para 11 anos, sabe? Você resolve o problema, né, naquela lógica. Como é que fica esse tempo de formação dentro daquela primeira resposta que você deu, da urgência que a gente... Aí é que tá, Tadeu. Aí eu vou te fazer devolver uma problematização da pergunta. Será que o tempo é diferente mesmo? Vou te dar um exemplo. Todo mundo começou a prestar atenção em Olavo de Carvalho depois de junho de 2013. Mas Olavo de Carvalho estava aí há 30 anos. Há 30 anos escrevendo na grande mídia, escrevendo no Globo, escrevendo no Estado de Minas, escrevendo em revistas. Depois, quando surgiu a internet, ele criou o blog dele. Depois, quando deu essa possibilidade de fazer cursos online. Olavo de Carvalho, antes de ficar conhecido nacionalmente, ele passou 10, 15 anos dando curso, formando turminhas de 30 a 40 pessoas, para depois explodir. Aí você pensa, essa onda agora neoconservadora, fascistoide, né, de organizações até que já estão há um tempo na praça, de MBL, de não sei o quê, em Direita São Paulo, e por aí vai. Para pensar, quando Lula ganha o primeiro governo, em 2002, o PSDB tinha uma expectativa que o Lula tentasse reverter reformas neoliberais e, a partir de um discurso, ia ser o PT está jogando fora o Plano Real, a estabilidade econômica e tal. O que aconteceu? O presidente Lula beija a cruz do neoliberalismo e do mercado financeiro, mantém todas as contrarreformas do FHC, passa, inclusive, a elogiar o Plano Real, elogiar a lei de responsabilidade fiscal, elogiar o tripé macroeconômico. O PSDB fica sem discurso, porque, assim, os primeiros 2 anos e meio do governo Lula, o PSDB não sabia o que falar, né? Não sei quem tem idade aqui para lembrar, mas era impressionante. Assim, o PSDB, a expectativa era que não, Lula é gastador, Lula é irresponsável fiscalmente, e o Lula tome taxa de juros a 13%, tome maior superávit primário da história e tal. Aí vem esse Instituto Millennium e pensa assim, ao invés da gente fazer só a disputa da pequena política eleitoral, que a gente está perdendo, a gente vai fazendo disputa de projeto de país. Aí o Instituto Millennium começa a dar curso, começa a publicar autores conservadores, aí Edmund Burke volta a circular no Brasil, aí começa a circular essas merdas de escola austríaca e tal, e os caras passaram 10, 12 anos de um movimento leninista mesmo, de formação de quadros, de publicação de livro, de curso para poucas pessoas, de formação de lideranças, e por aí vai, para depois o negócio explodir. Então, agora a gente olha, parece que é um negócio que, né, eles criam um canal no YouTube, o cara no instante fica famoso, viraliza, de repente já é vereador, já é deputado, quando tem por trás um background de um trabalho de disputa de projeto de sociedade de anos, que fizeram muito bem, obrigado, percebe? Então, acho que essa é a primeira coisa, veja,
E eu entendo o sentido. Às vezes as pessoas falam assim, pô, eu acho vocês massa, gosto muito dos comunistas e tal, e não sei o quê, mas e aí, quantos vereadores vai eleger nessa eleição? Não, a gente não vai eleger ninguém, porque a gente fundou um partido agora, não tem registro eleitoral, não pode lançar candidato. Nessa eleição não vai eleger ninguém, mas assim, é esse o critério? Percebe? É esse o critério de medir a eficiência? É esse o critério, porque quando eu entrei, por exemplo, na universidade, no movimento estudantil, eu via em todo canto que marxismo era coisa de branco e que nunca existiu contribuição do movimento comunista para as lutas antirracistas e anticoloniais. Modéstia à parte, eu tenho uma participação nesse processo coletivo de acabar com essa mentira. Hoje em dia, por exemplo, você quase não escuta mais ouvir falar isso. Para quem está em movimento negro e movimento estudantil, o debate já é outro. Mas a ideia de que marxismo é coisa de branco, é muito difícil sustentar isso hoje, percebe? Então, por exemplo, isso foi um avanço que a gente conseguiu. Isso cria um outro patamar de consciência, de enfrentamento, de como é que vai ser as lutas. Eu acho que a questão central é que a gente precisa aprender, sim, a ser mais esperto. Eu, por exemplo, eu fiquei indignado com a entrevista da Maria do Rosário, que ela foi justificar ter votado a favor do fim da mal chamada saidinha. E o argumento dela era que tinha que votar a favor, porque senão a extrema-direita ia cair em cima dela, porque é ano de eleição. Eu, se fosse parlamentar, sabe o que eu faria? Eu diria o seguinte, ó, vou apresentar uma emenda ao projeto, porque eu concordo com a direita, eu acho que o Brasil é muito frouxo, a lei, né? Muito frouxo, né? Pronto. Vou apresentar um projeto que a gente aqui vai defender que empresas privadas que participem de desvios de verbas públicas vão ser expropriadas. Foi pego, comprovado, escândalo de corrupção, pronto, vai ser expropriado, vai ser estatizado. Então, fazia um pânico moral e um populismo penal em cima do negócio também. Não quer acabar com a saidinha, eu voto a favor. Agora, para isso, eu acho que o Brasil precisa endurecer mesmo. Quero combater a corrupção. Vocês não são contra a corrupção? Pronto, uma empresa que for pega com desvio de dinheiro público, a gente tem que estatizar e cobrar do patrimônio pessoal dos acionistas os prejuízos. Ah, ilegal, inconstitucional. É claro que é, pô. Mas assim, foda-se, vamos lá. E aí depois ela fazia a sacanagem de volta. Olha, o deputado de direita XY é contra combater a corrupção. Votou contra o meu projeto que ia para cima dos empresários. Sabe? Aí não, a galera diz, não, eu votei a favor do projeto da saidinha porque esse ano eu vou ser candidata. Sabe, gente, não faz sentido. E nessa conjuntura em especial, há um entrave, Tadeu, que é proibido para a maioria dos jornalistas, influencers, intelectuais, deputados, lideranças políticas, debater o que é sério para o Brasil para não constranger o governo Lula. Eu vou dar um exemplo para vocês. No Rio Grande do Sul tem um problema de endividamento, da dívida pública estadual, que FHC aprovou um absurdo, que é cobrar juros de dívida pública de ente subnacional. Então, o governo federal, a União, cobra juros de estados e municípios. O governo federal é a agiota de estados e municípios. E aí o Rio Grande do Sul endividado, né? 90 bilhões de dívida e tal. E a esquerda no Rio Grande do Sul sempre defendeu a anistia da dívida. E a esquerda, historicamente, sempre defendeu acabar com o modelo do FHC de cobrar juros, de dívida pública de ente subnacional, de dívida com a União. Perfeito. O candidato do PT, na última eleição do Rio Grande do Sul, Edgar Preto, ele defendeu cancelar a dívida do Rio Grande do Sul. Estava lá no programa de governo dele. Aí, governo Lula. Aí acontece a tragédia do fim do mundo no Rio Grande do Sul. Aí a deputada Fernanda Melchiona, coerente com o que a esquerda sempre defendeu, fez agora é o momento de apresentar um projeto, que é o regime de recuperação socioambiental, que condicionava o seguinte: a dívida do Rio Grande do Sul com a União vai ser anistiada e, em troca, as parcelas que iriam para a dívida vão para projetos de recuperação socioambiental e que os projetos têm que ser formulados e aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, Marina Silva ia ter na mão algo para dizer assim, ó, meu modelo de sociedade ambientalmente justa é esse. Olha os projetos aqui com dinheiro. Sabe o que foi que o governo Lula fez? Foi contra. A bancada progressista inteira votou contra. Inteira. Só a Fernanda Melchiona votou a favor. Ficou um silêncio geral. Um bocado de influência mentindo, dizendo, não, o governo Lula já resolveu a questão que suspendeu o pagamento da dívida por 3 anos. Mas vê, daqui a 3 anos o Estado não está reconstruído. Aí daqui a 3 anos volta o problema de hiperendividamento do Estado, que não terminou a reconstrução. Mas ninguém pode debater isso. Ninguém pode debater os cortes na saúde.
Ninguém pode debater os cortes na educação. A galera está fazendo um debate que eu acho muito desonesto, que é assim, inclusive o Lula falou isso na propaganda, no discurso dele domingo, que é o Brasil criou 1 milhão de vagas de ensino em tempo integral. É mentira, isso não é ensino em tempo integral, isso é escola de tempo estendido, gente. Ensino integral é uma escola bem equipada, que dá para o aluno para aluna praticar esporte, fazer música, que tem médico, dentista, assistente social, enfim, tipo o modelo do CIEP, do Brizola e do Darcy no Rio de Janeiro. A minha escola era uma escola normal, de um dia para a noite, mudaram, colocaram uma escola integral. Sabe o que mudou na escola? Porra nenhuma. Isso é escola de tempo estendido. O debate crítico da esquerda sempre foi que ensino integral não é só aumentar a carga horária, que tem que qualificar a escola, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista do corpo pedagógico, para ser um ensino realmente integral. História, geografia, filosofia, português, sociologia, química, física, mais judô, mais balé, mais dança, mais natação, vôlei, handebol e a porra toda, e um espaço de garantia de direitos, com psicólogo, com assistente social, com dentista, com médico, com tudo que você imaginar. Agora está proibido falar isso. Agora a gente tem que aceitar que essa merda desse modelo de escola que o Camilo Santana defende, isso é ensino integral. Isso é cuspir na história de Paulo Freire, de Anísio Teixeira, do Manifesto dos Pioneiros pela Educação. Todo mundo gosta do Paulo Freire, né? E a galera aceita que essa porcaria, isso é ensino integral? Não é. Perfeito? Então, assim, está proibido. Então, um dos grandes problemas de comunicação que a gente tem é que todo mundo se rendeu ao projeto neoliberal, que é neoliberal de cabo a rabo, e simplesmente está abandonando suas bandeiras históricas. Está abandonando suas bandeiras históricas. E eu acho muito triste ver gente, por exemplo, que passou 7 anos criticando teto de gastos, passando pano agora para um novo teto de gastos. Eu rompo a amizade. Eu paro de falar. Eu tenho problemas com isso. Eu sou meio sectário. Paro de falar, eu não quero conversa, não gosto nem de tomar uma cerveja, que eu tenho vontade de jogar uma cadeira na pessoa. Pô. Passou 7 anos falando contra teto de gastos e agora naturaliza teto de gastos, sabe? Então, hoje, o problema imediato é que a gente não pode, para concluir só de verdade, fizeram um escarcéu, porque aqui em São Paulo, a Sabesp está em processo de privatização, né? E aí fizeram... Oi? Isso. E aí fizeram alguns petistas nas redes sociais dizendo assim, o PT tentou lutar. A maioria de vocês provavelmente nunca deve ter ouvido falar disso, porque pouca gente está comentando. Mas depois pesquisa em casa o que são as debentures de infraestrutura. Debentures de infraestrutura. Sabe que porra é essa? Isso é um instrumento financeiro criado pelo governo Lula para estimular a privatização de infraestrutura, em que o empresário, o burguês que é rico, e coloca o dinheiro dele para, por exemplo, privatizar um metrô, uma estrada, um porto, um aeroporto, ele recebe isenção no imposto de renda, porra. Então, os empresários que participaram da privatização da Sabesp captaram recursos na Bolsa a partir de um instrumento feito pelo governo Lula e não vão pagar imposto de renda na privatização da Sabesp. Vocês entenderam isso? Então, hoje, o empresário que participar via debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura, de privatização de escola, de hospital, de porto, de aeroporto, ele não paga imposto de renda no lucro que ele tiver com um presídio, uma escola privatizado. Aí depois vai para o exterior para fazer graça para gringo ver, dizendo que defende imposto para os super ricos no âmbito internacional. Enquanto no Brasil está dando isenção de imposto de renda para quem participa de privatização de presídio. E um bocado de gente do movimento negro calado. Calado. Eu passei ali na banca, vi a coleção muito boa, a coleção Feminismos Plurais. Você pega as figuras que lançaram livro, vai procurar a opinião deles sobre a privatização de presídio que está acontecendo no governo Lula, está todo mundo calado. Privatização de presídio. A gente passou a vida denunciando essa merda nos Estados Unidos, aquele documentário 13ª emenda e tal, e a galera calada no Brasil. Privatização de presídio, que o Temer... E aí, para fechar, eu sei que a resposta está longa, mas, assim, historinha para vocês. Quando teve o golpe, o Temer criou, por medida provisória, o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento, para fazer privatização de estrada, de hospital, de portos, de aeroportos e por aí vai. Aí o Aécio Neves, aquele canalinha golpista, encontrou Michel Temer e chegou assim, falou, Temer,
Lá em Minas Gerais, a gente tem um projeto pioneiro de privatização de cadeias em Ribeirão das Neves. Presídio de Ribeirão das Neves. Bota a privatização de cadeias no PPI. O Temer, o golpista Michel Temer, falou assim, Aécio, privatizar a cadeia é um pouco de... A gente vai colocar não, porque isso pode dar um problema da porra. Então, o Temer achou demais privatizar a cadeia. Tá o nosso governo, tá o governo agora privatizando e tá todo mundo em silêncio. Então, dá para fazer um debate sério e eficiente sobre saúde, sobre educação, cultura, lazer, meio ambiente, emprego. Desse jeito, não dá. Não dá, porque tem um grande elefante na sala que não pode melindrar ele. Então, a partir disso, todo mundo fica calado, todo mundo mente. A galera estava divulgando ontem, o Brasil está com o menor índice de desemprego dos últimos anos. Gente, pelo amor de Deus, pelo cálculo do IBGE... Quem está no trabalho informal está considerado como um empregado. Então, você pega pessoas na informalidade, pessoas subocupadas e pessoas em desalento, metade da força de trabalho brasileira está sem emprego com carteira assinada. Isso que é o desalento, a categoria do desalento, a pessoa que deixou de procurar emprego porque não estava achando. Metade da força de trabalho brasileira, gente, está sem emprego com carteira assinada. Como é que a gente está dizendo que é o menor desemprego em 15, 10 anos? Aí parece que a gente acha que o povo é burro, porque... A galera está vendo como está a situação e vê a esquerda dizendo que o desemprego está baixo e que está bom. Peraí, pô. Vocês acham que vão acontecer o quê? Sabe? Eu falei demais. Essa casa é eu me sua. empolguei. Para fechar aqui o nosso papo, que a Babi já está puxando minha orelha, mas eu queria fazer uma pergunta mais reflexiva a respeito da esperança. O que você espera dos nossos próximos caminhos, aí, dos nossos próximos onde a gente vai estar? Para a gente fechar esse papo, lembrando que o Jones vai estar aqui depois, assim, tirar foto, também se tira foto, né? Eu não vou perguntar da Venezuela, porque tem vídeo no canal terça-feira. Bicho, assim, vamos lá. Eu acho que a gente está entrando num ciclo final, primeiro assim, do lulismo. Sinceramente, eu acho que muita gente... Quem aqui tem menos de 30 anos, levanta a mão, por favor. Pronto. Uma porrada de gente não viveu a experiência do governo Lula 1 e 2. Está sabendo que é um governo Lula agora, né? Então, você tem uma nova geração que não viveu isso, uma nova geração que pegou fundamentalmente o período do golpe, o período do governo Bolsonaro e tal. Então, tem isso. Tem um negócio que o Lula não entendeu, e nem a equipe dele, que a gente está na era da internet. Então, não dá para mentir compulsivamente como se mentia no passado, sabe? Por exemplo, o presidente Lula, ele prometeu a campanha inteira que iria revogar o novo teto de gastos. Numa era pré-internet, ninguém lembrava disso. Se a mídia burguesa falasse... ou se algum candidato de oposição falasse, mas, se não, isso passava. Hoje em dia, com a internet, eu mesmo lembro disso toda semana, que o presidente prometeu isso e engavetou a promessa. E o próprio governo em si, por causa do novo teto de gastos, não vai ser um governo nunca bem avaliado. Ele pode subir um pouquinho, descer um pouquinho, mas, assim, não vai acontecer do Lula ter uma avaliação de 80%. Isso vai necessariamente trazer uma renovação do ciclo político no Brasil, porque... se o Lula for candidato e ganhar, mesmo assim, é um processo, sabe, de fim, que só se estende um pouco, e eu acho que ele tem forte chance de não ganhar a próxima eleição. Então, o que é que eu acho? Acho que a primeira coisa, a gente vai se fuder muito, e aí, sendo muito sincero com vocês, eu acho que a esquerda, o que se chama de esquerda no país, com essa rendição completa ao neoliberalismo, está estragando toda uma geração, do ponto de vista político-ideológico, de projeto de sociedade, a direita vem avançando muito, porque eles são intransigentes. É isso que é foda. O Tarcísio fala que vai privatizar e vai privatizar mesmo, e acabou. E ele pegou o Milton Leite, não queria deixar privatizar, porque tinha uns esquemas, sabe o que o Tarcísio fez? Vazou para a imprensa, saiu no UOL que o Milton Leite tinha esquema com o PCC. Todo mundo sabe, mas ninguém fala. Aí agora falou. E botou a polícia na porta dos esquemas do Milton Leite com o PCC, no instante o Milton Leite falou, não, agora eu apoio a privatizar a Sabesp. Sim, acabou, e é isso. Então, eles têm firmeza de princípio. O princípio é fascista, é uma merda, mas eles têm firmeza. O que eles prometem na eleição, eles estão aí para cumprir. O Tarcísio prometeu que ia passar o cerol de matar gente. Está matando gente para caralho. Perfeito? Então, a direita está avançando. Ao mesmo tempo... há um crescimento cada vez mais interessante de ideias marxistas, porque essas ideias marxistas estão ainda muito presas à juventude, muito presas a espaços universitários e com pouca penetração no sindicalismo e nos movimentos sociais, né?
o que o movimento social já engloba aí. Então, qual é que eu acho que é o nosso principal desafio? A gente tem que se preparar para um ciclo pós-lulista. É isso. Tem que trabalhar com a ideia de um ciclo pós-Lula. Dos próximos 2 anos, tem que trabalhar do ponto de vista organizativo, político e ideológico para um ciclo pós-Lula, considerando que, numa tendência de fortalecimento da extrema-direita, a gente tem que armar as condições para bater de frente com a extrema-direita, sabendo que não vai ter o anteparo mais do lulismo. Especialmente se o Lula fizer a merda de lançar o Haddad candidato. Que aí perdeu, e se lançar a Janja, perde também. Então, assim, vamos lá. Nessa perspectiva, eu acho que a tarefa das organizações comunistas, esse é o debate que a gente vem fazendo, por exemplo, lá no PCBR, que a gente tem que sair, parece discurso de coach agora, sair da zona de conforto e parar de estar recrutando gente em universidade, recrutando gente base de professor, de professora, enfim, categorias que já têm histórico de organização, de politização. É mais fácil você fazer movimento sindical com professor, com assistente social, com bancário, com funcionário público e por aí vai. A gente precisa cada vez mais dar um giro para as categorias estratégicas do operariado brasileiro industrial que existem, que são importantes para parar a produção, para petroleiros, para químicos, construção civil, etc., etc., e um giro operário popular para as periferias brasileiras, tocando, inclusive, pautas conectadas com o mundo do trabalho, como a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, com o fim da escala 6x1. Acho que nosso grande desafio é forjar capacidade organizativa e política para enfrentar a extrema-direita no pós-Lula. Infelizmente, a maior liderança formada nos últimos anos para essa tarefa, ao meu ver, se perdeu. Já foi. Como diriam os jovens, foi de base, que é o Guilherme Boulos. Ele não é uma alternativa, a meu ver, de esquerda. Ele pode ser eleito, talvez faça uma ótima prefeitura, mas ele não representa mais uma alternativa política e ideológica à esquerda do lulismo. Já representou, ele fez uma escolha, vamos ver se vai dar certo, eu acho que não. E quando eu falo dar certo, é dar certo do ponto de vista eleitoral. As pesquisas estão mostrando que colocar a Marta de vice não mudou em porra nenhuma a expectativa de voto dele, mas tudo certo. Só diminuiu, então. Mas, assim, para mim já foi. Então, assim, a gente, nesse momento, não tem lideranças políticas nacionais consolidadas e a gente precisa de mais tecido organizativo. Então, a principal tarefa é preparar um ciclo de esquerda radical, avançando na organização, na disciplina, na agitação em propaganda, na formulação teórica, para ser uma verdadeira polarização no Brasil. Aí sim, que é isso. De um lado vai ter a extrema-direita, cada vez mais agressiva, vindo para cima, mas do outro lado vai ter uma esquerda radical que realmente polarize. E vocês querem um fascismo, a gente quer a revolução. É fácil? Não é. Mas essa é a nossa tarefa. Para fazer isso, e aqui eu finalizo, esse ponto é muito importante. Para fazer isso, a gente não pode abrir mão de fazer a crítica a todas as medidas neoliberais do governo Lula. Porque o problema não é o CPF, o problema é a ideia. Então, se quer privatizar presídio, não importa quem é, a gente tem que ir para cima, não pode deixar. Se quer atacar saúde e educação, a gente tem que ir para cima. Ah, não, mas quem está fazendo é o ex-sindicalista. Foda-se. Foda-se, quem quer privatizar presídio, se é empresário, se é sindicalista, se é liderança estudantil, a gente tem que ter compromisso com o programa, com ideias. A gente não pode abrir mão disso para aí ter condições de criar uma outra hegemonia. Então, é fundamental, ao meu ver, fazer um enfrentamento à extrema-direita e ao neoliberalismo do campo progressista. Isso, para criar as condições de um novo ciclo político no Brasil com o protagonismo de uma esquerda radical. Eu acho que é possível a gente construir isso nos próximos 5 anos, de verdade. Sim, eu acho que é possível. Muito difícil, tem vários riscos pelo caminho, a gente pode errar muito a mão, mas eu acho que é plenamente possível e, inclusive, já consegui expressar esse projeto até do ponto de vista eleitoral numa candidatura presidencial em 2026. Quem é esse candidato, eu não vou te dizer não, fica para a próxima. Quero agradecer enormemente, Jones Manuel, agradecer vocês que compareceram. O pessoal que está ouvindo a gente em casa, o Rabiscos ele atinge aí o Brasil todo, qualquer plataforma de streaming. Quero convidar quem está aqui. Amanhã a gente vai ter a Rádio Rabiscos com a Mara Moira, que é uma escritora, mulher trans. 5 horas também com ela. E o Jones vai estar aqui com os livros, assinando. Jones, muito obrigado. A casa é sua. Volte quando quiser para o Rabiscos. E vida longa aí. Eu que agradeço, gente. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Tenho que avisar também que tem banquinha ali do Lavra Palavra com livros meus.
Tem banquinha também no primeiro andar com livros meus, da Autonomia Literária, e tem banquinha no último andar da Ruptura com o meu novo livro, Batalha pela Memória, é esse que está aqui. Então, é isso. Comprem os livros, já vão ali, já compra ali, a gente já assina e por aí vai. É isso, gente. Muito obrigado e estamos por aqui. Quem quiser trocar ideia, falar, enfim, assinar livro, é nóis. Para fazer um pequeno merchan, tem livro meu aqui na Barraca Nossa também, depois que as luzes se apagam. Eu sempre esqueço de fazer propaganda do meu livro. Senhoras e senhores, Jones Manuel, obrigado.